Aqui vou estar mostrando os diagramas de fluxo para circuitos elétricos. Bom, eles são utilizados principalmente para a gente montar funções de transferência, utilizando métodos como teorema de Mason e representação de estados, para a gente achar as funções de transferência para esses circuitos. Bom, aqui fazer uma breve revisãozinha das leis de Kirchhoff, né, que a gente vai acabar utilizando na hora de montar os diagramas de fluxo. Aqui a gente tem a lei de Kirchhoff para as tensões, né, o que ela diz? Ela diz que o somatório das tensões numa malha é igual a zero, tá? E a outra lei que a gente tem é a lei de Kirchhoff para os nós, tá? Aqui que ela diz que o somatório das correntes, tá? Das correntes num nó é igual a zero. A gente vai ver depois no exemplo que essas leis aqui são bem utilizadas lá. Bom, tocando o baile aqui, uma revisãozinha das relações que a gente tem para os circuitos, né, que é para o capacitor, depois a gente vai mostrar para o indutor, para o resistor. Bom, aqui a gente tem o capacitor, né, uma tensão aplicada sobre ele, uma corrente passando nele. A gente tem que lembrar que a tensão no capacitor, tensão depende do tempo, né, é 1 sobre a capacitância C do capacitor aqui, integrado de 0 a T, da corrente do capacitor, esse C, dela, aqui. Tá bom? Bom, era só para fazer essa breve revisãozinha aqui da tensão. A gente tem também que a corrente do capacitor é C dVc dt. Bom, a gente vai lá quando a gente fizer os diagramas de fluxo, né, a gente vai utilizar só essa parte que tem a integral aqui, a tensão do capacitor. Porque as correntes do capacitor e depois a gente vai ver a tensão no indutor, a gente vai só utilizar nas leis de Kirchhoff mesmo, porque nos diagramas de fluxo a gente só vai ter integral. Bom, seguindo aqui com a revisão, no indutor, né, a corrente no indutor, né, esse IL de T aqui, é 1 sobre L, integral de 0 a T, da tensão no indutor, tá, aqui, de tal. Bom, e a tensão, né, tensão no indutor, VL aqui, desculpa, é L DI L dt. Como eu tinha dito, né, o que a gente vai utilizar é o que tem a integral aqui, né? Então, nos diagramas de fluxo, a gente vai tentar sempre trabalhar com a corrente do indutor e com a tensão no capacitor, né? Aqui a tensão no indutor a gente só vai utilizar com lei das malhas. Bom, agora, lembrando aqui pro resistor, a relação que a gente tem, né, a lei de Ohm direto, a tensão VR do resistor é a resistência do resistor vezes a corrente nele, né, e a corrente no resistor é o VR sobre R. Tá? Isso aqui é mais fácil de eu lembrar. É a lei de Ohm. Bom, agora falar um pouco sobre a notação nos diagramas de fluxo. Bom, como é que a gente mostra o valor no ponto de um diagrama de fluxo? Então, o valor no ponto é representado por um ponto. Então, aqui um exemplinho, né? Fazer um exemplo aqui. Se a gente quiser dizer que nesse ponto aqui desse fio a gente tem o valor Vx, tá? A gente só bota uma bolinha e o Vx em cima. A gente já vai estar mostrando que nessa parte do fio aqui a gente tem o Vx. Agora falar um pouco das operações em diagrama de fluxo. A primeira operação que a gente vai estar mostrando aí é a multiplicação. Bom, a multiplicação em diagrama de fluxo ela é representada pelo símbolo desse triângulo virado aqui, ó. Esse triângulozinho virado. Então, se a gente quiser fazer, por exemplo, 10Vx em diagrama de fluxo, né, como a gente tinha o Vx antes, a gente tem aqui Vx, que nem eu tinha mostrado antes. Então, para a gente multiplicar por 10, basta botar o triângulo virado aqui e um 10 em cima, que a gente vai ter 10Vx. Tá? Bem simples aí essa notação da multiplicação. A gente vai ver agora a divisão e a gente vai ver que é muito análogo à multiplicação. É o mesmo símbolo que a gente vai utilizar quando a gente faz a divisão, só que em vez de botar o valor multiplicando, a gente bota 1 sobre esse valor. Então, se a gente quiser ficar com Vx sobre 10, se a gente tem nosso fio aqui, a gente tem Vx, basta a gente multiplicar, né, usar o símbolo da multiplicação mesmo, né, que é o mesmo,
por 1 sobre 10. E a gente vai chegar com o Vx dividido por 10. Tá? Bem simples essa notação aí. Se lembrou multiplicação, lembrou divisão. Bom, agora a soma, né? A soma é um pouquinho diferente. A soma não tem um símbolo específico, né? O símbolo mais parecido, o símbolo que dá pra pensar pra soma é esse aqui, ó. A gente tem um valor aqui, tá? E aqui a gente entra com outro valor. E aqui sai o valor da soma, tá? Mais ou menos isso. Fica melhor devendo exemplo, ó. Se a gente quiser fazer Vx mais Vy e, sei lá, botar no Vz, por exemplo. Tá? Dizer que Vz é Vx mais Vy. Então a gente vem aqui com o Vx, ok? E se aqui a gente tiver o Vy, basta a gente unir aqui, esse ponto de união aqui, vai gerar a nossa soma Vz, né? A união entre dois fios é o que dá a soma. Indo aqui, né, vamos mostrar aqui a subtração em diagrama de fluxo. É bem parecida com a soma. Bom, vou botar o símbolo aqui. Basicamente, o que vai mudar é que vai ter uma multiplicação por menos 1 aqui. Tá? Então, vamos ver um exemplinho. Fazer Vx menos Vy e o resultado vai para o Vz. Então, a gente tinha Vx aqui. Ficou um pouco torto. Vx aqui. E aqui a gente tinha Vy. Bom, então a gente só multiplica por menos 1 aqui, né? Então a gente vai ficar aqui com... Nesse ponto aqui a gente vai ter menos Vy. Então vai ficar Vx mais menos Vy, né? Que é Vx menos Vy. O resultado aqui fica em Vz. Tá? Aqui, ó, a gente pode ver que a gente não está multiplicando, a gente só está multiplicando por 1, que é o elemento neutro na multiplicação. E mesmo assim eu acabei botando esse símbolo desse triângulo virado aqui. Esse símbolozinho aqui, fazer um off-topic rapidinho. Esse símbolozinho aqui também serve para dizer a direção das operações em diagrama de fluxo. Tá? Então, se a gente quiser dar uma direção para as operações que a gente está fazendo, por exemplo, aqui eu estou indo Vy, eu estou indo para cá e vou somar nesse ponto, estou indo para cá, não estou indo para o outro lado. Então, a gente bota esse triângulo aqui também, sem nada, um triângulo com multiplicação por 1, que é o elemento neutro. Tá? Bom, integração em diagrama de fluxo, talvez uma das operações mais importantes que a gente possa fazer em diagrama de fluxo. Ela vai ter dois símbolos, né? A gente pode tanto fazer uma multiplicaçãozinha aqui por 1 sobre S, tá? Símbolo da multiplicação aí. Ou a gente pode também usar esse símbolo aqui, que é esse bloquinho aqui com um símbolo da integral no meio. Os dois símbolos são utilizados. É preferível utilizar esse 1 sobre S aqui quando a gente já está montando nosso diagrama de fluxo para fazer representação de estado. Eu já estava utilizando para fazer o teorema de Mason, por exemplo, que a gente vai utilizar esse 1 sobre S na multiplicação lá para chegar na função de transferência. E o símbolo do bloco para representação de estados, porque daí a gente só vai abrir a gente vai abrir o fio nesse símbolo aqui, tá? Então, esse aqui é mais utilizado em Mason, né, que é um teorema para montar a função de transferência, e esse aqui em representação de estado. Tá? Bom, então fazer aqui um exemplinho, né? Vamos fazer a gente pode fazer a tensão no capacitor lá, né? Que é Vc 1 sobre C integral da corrente IC. Não estou botando que é dependente do tempo nem nada, que a gente já viu isso aí. Então tá, então a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem a corrente do capacitor, né? A gente descobriu de alguma forma. Daí a gente multiplica por 1 sobre C, né, para ter essa parte aqui. E a integral a gente pode botar o 1 sobre S aqui. E daí vai gerar o Vc do outro lado. Tá? Então essa parte, essa operação era isso. Aqui a gente também podia ter utilizado o bloquinho, né? A gente podia ter usado esse bloco aqui, tá? Mas tanto faz, a gente pode usar os dois símbolos. Bom, vamos seguir ficha aqui. Fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo. Para fazer o diagrama de fluxo para modelar o seguinte circuito. Daí tem esse circuitão aqui. Bom, o que de início a gente tem que fazer quando a gente vai montar um diagrama de fluxo? A gente tem que botar as tensões em cada componente,
tá? E já pensar em alguma malha pra gente utilizar aqui, ver o que está em série, o que não está. Então tá, vamos começar botando as tensões em cima de cada componente. Então em cima do resistor R1 aqui, a gente tem VR1. Em cima do indutor L1 a gente tem uma tensão VL1. E em cima do capacitor C1 a gente tem essa tensão V. Em cima do resistor R2 a gente tem essa tensão VR2. E em cima do capacitor C2 a gente tem essa tensão E0. Bom, vou relembrar rapidinho aqui a tensão no capacitor, né, 1 sobre C integral da corrente, tá? Que é o que a gente vai utilizar, né, por enquanto. Bom, vamos ver as malhas primeiro que a gente tem essa malha 1 aqui, chamada M1, e a gente tem essa malha 2 aqui. Sendo que a corrente circula, a corrente 1 é aqui, e a corrente 2 é nesse sentido aqui. Bom, vamos lá, vamos montar essa primeira malha aqui. Então a gente tem M1 aqui. O M1 vai ser menos EI mais VR1 mais VL1 mais V igual a zero, tá? Então vamos começar nosso diagrama de fluxo aqui embaixo, né? E daí, à medida que for precisando das outras malhas e das outras tensões e correntes, a gente vai colocando. Então a gente começa aqui com EI. E vamos ver. O que é melhor eu gerar aqui? Porque a gente sabe que a gente vai ter 3 somas e um resultado, né? Então a gente vai ter 3 entradas aqui, né? Porque a gente tem que fazer a soma. Vai ter 3 entradas, contando o EI. Então vai ser EI mais alguma coisa, e vai gerar um resultado, né? Porque a gente não pode resultar zero aqui. Então tá. O que é melhor que eu gere aqui? Uma tensão no indutor ou uma tensão no capacitor? Uma tensão no indutor ou no capacitor? É melhor para a gente gerar uma tensão no indutor, né? Por quê? Porque o que é corrente no indutor? Corrente no indutor é 1 sobre a indutância do indutor integral da tensão no indutor. Então, se a gente tiver a tensão no indutor, a gente usa o nosso bloco integrador lá e multiplica por 1 sobre L, ou divide por L, e a gente vai ter a corrente no indutor. Só que se a gente tiver a corrente no indutor, a gente acaba tendo a corrente no resistor e a corrente no capacitor. Então a gente consegue todas essas tensões aqui a partir dessa corrente no indutor. Então olha só, se aqui eu tiver a tensão VL1 ali, basta eu multiplicar por 1 sobre L e vai gerar a minha corrente I1. E olha só, a partir do momento que eu tenho a corrente I1, eu integro ela, divido por C e eu consigo essa tensão no capacitor aqui, a tensão V, que eu vou ter que utilizar na outra malha depois. Então é perfeito. Então a partir do momento que a gente tem a corrente aqui, para conseguir a tensão no resistor, basta a gente fazer V igual a RI. E para descobrir essa tensão V aqui, a tensão no capacitor, basta a gente integrar e dividir por C. Então olha só, vamos descobrir primeiro essa tensão VR1 aqui. Tensão VR1, né? Basta a gente pegar essa corrente 1 aqui e multiplicar por R1, né, que é a nossa resistência que a gente tem aí. Então basta que a gente pegar e multiplicar por R1, e daí a gente vai ter um mais VR1. Só que se a gente notar aqui, né, como a gente quer o VL1, né, isso aqui que é o nosso resultado, vamos deixar separadinho aqui já, é VL1 é igual ao EI menos VR1 menos V. Então aqui a gente não quer, aqui a gente tem VR1 no caso, mas a gente não quer VR1, a gente quer menos VR1. Então a gente vai ter que multiplicar por menos 1 aqui. Então agora sim, a gente tem EI menos VR1. Que falta agora, né? Então isso aqui a gente já tem. O menos VR1 também. Falta agora a gente descobrir o V, tá? O V é uma tensão em cima do capacitor. No caso, o capacitor C1. Então basta a gente pegar a nossa corrente do capacitor, que é o I1, integrar e dividir por C. Então aqui a gente pega a corrente, né? Aqui a gente tem a corrente 1. A gente divide por C e integra, que é 1 sobre S ali. Então agora a gente acabou de descobrir a tensão V, né? Então essa tensão V aqui a gente pode puxar aqui para baixo, só que a gente quer menos V no caso, né? Então a gente tem que multiplicar por menos 1. Então menos V aqui, menos VR1, mais EI vai dar o VL1. Então tá, olha só. Agora a gente pode ir para a segunda malha aqui. O que essa segunda malha diz?
Vamos escrever ela aqui embaixo, ó. Essa segunda malha ali. Vou fazer aqui, M2. M2 é KV mais VR2 mais E0 igual a 0. Então M2 é KV mais VR2 mais E0 igual a 0. Então tá, o que a gente quer? A gente quer chegar no final no E0, né? Só que o que é o E0? É uma tensão sobre o capacitor. Então a gente vai ter que ter a corrente dessa malha 2 aqui, que é o I2, integrar e dividir pela capacitância aqui, que no caso é C2. Então a gente sabe que a gente vai ter que descobrir a corrente de alguma forma. Como é que a gente descobre essa corrente 2 aqui? A corrente que passa pelo capacitor é a mesma corrente que passa pelo resistor aqui. Então basta a gente descobrir VR2, que VR2 dividido por R2 vai dar essa corrente I2 aqui. Bom, então vamos trabalhar em cima da nossa malha 2 aqui. Então VR2 é igual a menos KV menos E0. Menos KV menos E0. Bom, eu tenho V. Para a gente descobrir menos KV, basta multiplicar por menos K isso aqui. Se eu multiplicar por menos K, aqui eu vou ter agora menos KV. Bom, e o E0 a gente já tem aqui no final, né? Então, basta a gente multiplicar por menos 1. Então agora a gente tem aqui, a gente soma isso aqui, né? Nessa direção aqui, usando esse triângulo aqui. Então a gente tem menos KV, aqui eu tenho menos KV, menos E0, tá? Isso aqui acabou de gerar o VR2, tá? Então a gente acabou de ter o VR2. Bom, se eu tenho o VR2, basta multiplicar por 1 sobre R2, ou dividir por R2, né? Que a gente vai ter a corrente I2, tá? Bom, se eu tenho a corrente... Opa, ficou um pouquinho apertado aqui, né? Então aqui eu tenho a corrente I2. Tendo a corrente I2, fazer outra cor para não ficar tão apertado. Aqui tem a corrente I2, que é essa corrente aqui. Bom, a corrente I2, basta a gente integrar ela e dividir por C, que a gente vai ter uma tensão no capacitor. Então, a gente integra, né? Dá para usar o 1 sobre S aqui. 1 sobre S, a gente acabou de integrar, então a gente fez essa partezinha aqui. E agora, ficou um pouco apertado aqui, né? Mas aqui é uma divisão pelo capacitor C2. Então, se a gente tinha I2, integrou e dividiu por C2, a gente conseguiu o E0. Que era a nossa ideia desde o início de conseguir o E0. Bom, ficou um pouco apertado aqui o final, mas deu pra entender, acho que deu para entender direitinho, né? A gente montou esse fluxograma aqui para esse ciclo, esse circuito, desculpa. Então, a partir desse circuito, a gente tem esse diagrama de fluxo, né? E acho que era isso, né? Agora dá para montar funções de transferência usando aqueles métodos que eu falei no início da aula. Obrigado.